Hello Cats! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre uma personalidade importante na indústria, no rock e também para a galera que toca piano. Vamos lá. Jerry Lee Lewis. Vamos falar sobre ele nesse vídeo. É capaz desse vídeo ter duas partes, então espero que vocês gostem. Bom, vamos lá. Um roqueiro praticamente bipolar. Ele não tava nem aí, ele queria mesmo a fama, ele fazia de tudo para ter essa fama. Ele morreu, assim, tendo, assim, um terço do estômago de tanto beber, né? Anos de drogas e bebidas e polêmicas, escândalos. Vamos lá. Shows incendiados, literalmente, porque quando ele tocava piano, chegava uma parte em que ele solava, ele pegava o uísque, jogava ali dentro das cordas, com o piano já aberto, colocava fogo e continuava tocando ali, fazia o show, né? A explosão o espetáculo ali do Jerry Lee Lewis. E aí ele veio de uma família muito pobre. Na casa tinha um piano. Aí junto com o primo que era pastor, um primo que virou pastor ali, agora que eu vi. Mas depois foi acusado de problemas sexuais. Depois disso, ele não tinha mais nada. Sabe essas histórias assim, de pastores que é de Deus e tal, tudo mais, só que aí tu vai ver as histórias, o cara já fez tanta coisa errada, tanta coisa que Deus não perdoaria, não aceitaria, sabe? É isso. Esse cara. Jerry foi para alguns bares de pessoas de negros e percebeu que os pianistas tinham uma pegada de boogie-woogie e rhythm blues. Boogie-woogie. Como é que eu vou dizer isso pra vocês? Boogie-woogie é tipo como se fosse um disco music, só que sem o eletrônico. Como se fosse isso. Entendeu? A mãe dele, que pegou ele no flagra, colocou ele para tocar na igreja. Ele no flagra tocou piano. E no primeiro culto, ele tocou a canção de um jeito que viu nos bares que ele foi, né, da inspiração e influência. Depois ele foi expulso da igreja por tocar de uma forma mais agitada, de uma forma com pegada, digamos, ali. Ele conheceu o rock and roll. O rock and roll, vai, vamos dizer um jeito bem Brasil, rock and roll. Aqui é rock and roll. A Sun Records, ele fez o teste, passou e começou a fazer algumas aparições com o jeitinho dele, que é o jeitinho agitado, o jeitinho de chamar atenção, de cantar blues e ao mesmo tempo boogie, woogie e rhythm blues, né, o ritmo do blues, tradução livre. O ritmo azul. Vai. Green Balls on Fire, sobre o conflito dele, sentiu o diabo dentro dele, tocando, jogando fogo dentro do piano, como a gente já conhece. O sucesso acabou em 1958. Ele começou
ele começou o horror, né, da vida dele, que na verdade tava indo, mas não era aquele horror, era o Rockstar. Começou quando ele anunciou que estava casado com a prima dele de 13 anos. Com a prima de 13 anos de casamento, de 13 anos, e era 3 anos de casamento com ela dele. 3 anos de casamento. Ele praticamente enlouqueceu. Depois disso, ele enlouqueceu. Ele bebeu baldes de álcool, ele cheirava muito. Ele atirou com uma arma branca no baixista de brincadeira, e aí ele perdeu de brincadeira, sorte que o baixista desviou. Ele perdeu o filho de 3 anos dentro da piscina em 1973. Ele perdeu outro filho em um acidente de carro aos 19, que o filho tinha 19 anos. Para ele se reerguer, ele começou a fazer country e gospel. Começou a lançar álbuns de country e gospel. Country, sertanejo, gospel. Nos anos 60, ele pegou o rock and roll e juntou no country. Anos gravando discos de gospel, rock, country. Ele estava tão alucinado e foi para a casa do Elvis. Vamos lá. Para a casa do Elvis. Lá em Graceland. Ele começou a dar uns tiros para poder chamaram a polícia e ele foi preso. Só que o Elvis, ele também tinha uma pegada ali ele também sabia atirar. Sei lá o que ele queria fazer lá na casa do Elvis. Sei lá, mas ele começou a fazer o escândalo. E aí chamaram a polícia, foi preso. Nos anos 80, ele passou a década inteira internado, entrando e saindo do hospital de psiquiatra. Já que ele já estava sem condições de continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, se ele continuasse trabalhando, ele faria tudo isso. E, além de incomodar outras pessoas, a privacidade das outras pessoas, ele também estava fazendo mal a si mesmo. Então ele entrava e saía do hospital. Como ele passou a vida inteira tendo altos e baixos e com drogas, mesmo com casamentos avassaladores, porque aquele casamento com a prima não durou muito tempo, e os outros relacionamentos também não duraram muito, porque ele era uma pessoa constantemente tóxica, e ele também não era uma pessoa agradável, nem como homem, nem como pai, sabe? Aí no filme do Jerry Lee Lewis, tem uma frase que: se for para eu ir para o inferno, que eu vá tocando piano, que é bem a parte final do filme, em que ele sai com a tal prima, sendo que esse filme foi lançado nos anos 80, teve essa regravação e tal, teve essa representação, só que o filme ele não foi bom porque foi lançado exatamente nos anos 80, dizendo assim, como se ele já tivesse ido, como se ele já tivesse morrido, sabe? Sendo que ele morreu em 2020, eu acho. 2021. Como se a carreira dele já tivesse acabado. Pra mim, o Jerry Lee Lewis, depois que eu vi o filme, confesso pra vocês que só de escutar a Grain Balls of Fire, eu não consegui ficar parada. Eu comecei a dançar loucamente ali, sabe? Porque não tem como você ficar parado quando você está escutando rock.
ao menos que você seja em público, né, pra não chamar atenção. Mas ali o filme fala da vida dele, só que não fala tudo. Fala sobre as polêmicas, mas deixa algumas debaixo do tapete. E aí aquilo acaba sendo uma forma de não esconder, sabe? Não é esconder, mas de dizer que ele não era tão polêmico, que ele sempre foi polêmico. Ele já veio pro Brasil, ele quebrou o piano tô tocando Grace on Fire, Great Balls on Fire. Ele quebrou o piano. Não assim o piano inteiro, mas ele tirou a parte em que tem uma camada, sabe? Que fecha as teclas, aí você abre, aí ele acabou quebrando isso, sabe? E aparece, eu não sei qual programa, mas ele fez isso. E ele sempre foi polêmico. Como artista, claro que o Boogie Woogie, o ritmo do blues e o rock and roll, eles sempre estiveram com ele. Ele sempre foi do rock and roll. E todo mundo que cita o Jerry Lee Lewis sempre cita ele como o cara do rock and roll, né? E ele é uma influência, ele é uma boa influência na música, não como pessoa, né? Separa a pessoa física da pessoa jurídica. E aí você pensa que a forma dele de colocar o piano no rock, de fazer o espetáculo, de colocar fogo, de cantar músicas que falam sobre você se mexer, sobre você se animar, se divertir e tudo mais, são coisas bem do tipo do rock, mas não só o rock. Eu gosto das músicas do Jerry Lee Lewis, eu gosto da carreira dele, a maioria dos álbuns eu gosto. Tem alguns ali que não me agradam muito, porque ele realmente viajou. E eu fica aqui essa dica pra vocês, pra escutarem o primeiro disco dele. E pra deixar aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse disco, também sobre ele, o que vocês acham sobre ele, curiosidades sobre ele, uma história que eu não contei aqui, que eu deixei de contar, que eu não sei, de fato que eu não sei aqui, porque a gente não nasce sabendo, né? Tanto que a gente pesquisa, a gente, né? Tanto que eu pesquiso para daí mostrar aqui pra vocês, e antes de mostrar pra vocês, ver se é verdade ou não, pra ver se tem outras versões, né? Então é tudo bem planejado aqui pra vocês. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência. Espero vocês na próxima.